Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um webinar do Embarcados e hoje aí com um assunto muito bacana, que é o desenvolvimento de interface gráfica para embarcados, tá? Então vai ser uma abordagem bem interessante. Então, o Bruno Muniz da Total Cross veio aqui e também trouxe aí a Vanesca. Daqui a pouco eu vou chamar eles à sala aqui para apresentar aí, né, sobre, né, os ferramentas, né, qual tecnologia utilizar, por onde começar. Então vai ser uma apresentação muito interessante, então aproveitem essa oportunidade aí para vocês tirarem dúvidas, né, trazerem também experiências de vocês para compartilhar aqui com quem está participando aqui no chat. Fiquem à vontade, então sempre interessante que esses webinars, né, então a gente vem aí, né, todo mês, né, com um webinar patrocinado aí pela Mouser, trazendo aí conteúdos bem interessantes, né, então esse já é o quinto aí do ano, então fiquem atentos aí para quem perdeu, tem disponível os outros, né, que já foram apresentados, e fiquem atentos também para os próximos, tá? Então, se você também quer ver um assunto novo, aproveite para mandar essa sugestão para a gente, porque quando a gente faz, né, a programação, né, a gente tenta fazer a programação aí de uns 3 webinars, já antecipando aí os convidados, e aí a gente vai atrás, né, de quem domina o assunto para vir conversar com a gente, tá joia? Então é isso, pessoal. Tô vendo aqui a galera participando, né? Então, dando boa noite para todo mundo. Deve ter gente aí do Brasil todo participando. Esse webinar aqui recebeu um número muito bacana aí de inscrições, tá? Então, é uma satisfação tê-los aqui participando com a gente nesse dia aí, né? Até eu estava conversando aqui com o Bruno anteriormente, né? Então, aqui em São Paulo tá frio, o Bruno tá lá no Nordeste, já tá um calor, então é isso. Essa é muito interessante a troca de ideias e aproveitar, né, nesse momento que a gente está mais online, né? É a oportunidade também para a gente crescer profissionalmente, fazer network também, tá joia? Então, qual que vai ser a ideia aqui do webinar? Então, eles vão abordar aí os principais aspectos para a escolha adequada de uma ferramenta para a construção de interface gráfica para embarcados. Tá? Então, também vão vir aí ver as principais tecnologias disponíveis e também fazer um comparativo entre elas, tá joia? Então vai ser muito bacana. Então, agradecer aí, novamente a Mouser Electronics, que vem apoiando essa sequência de webinars, tá? E vamos aí convidar aí o Bruno e a Vanesca para entrar aqui na sala. Deixa eu também aproveitar, vou abrir minha câmera. Show de bola, pessoal. Bruno, Vanesca, muito obrigado aí por vocês estarem presentes hoje aqui com a gente. A gente agradece aí já por vocês terem essa disponibilidade, né? E também trazer um conteúdo excelente. Obrigadão. Se vocês quiserem aproveitar esse espaço aí já para dar um oi para a galera antes da apresentação, fiquem à vontade. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite, Fábio, de estar conversando aí com a turma sobre desenvolvimento de GUI, né? Esse é um assunto que é sempre muito falado, é sempre muito comentado, e a gente também não podia deixar de compartilhar um pouquinho aí desse nosso conhecimento, né, que a gente vem adquirindo aí ao longo dos anos, tá? Então, muito obrigado pelo convite. E, pessoal, fiquem bem à vontade para mandarem dúvidas, sugestões, que vocês quiserem saber, vão mandando aí no chat que a gente vai adaptando aqui o papo também. Isso aí, Bruno. Bom demais. E aí, Vanesca, tudo bem? Tudo. Muito obrigada pelo convite. Reforça aí o que o Bruno falou sobre qualquer dúvida, é só mandar no chat. E eu faço parte do time de gestão de produtos da Total Cross e sou estudante de sistemas e mídias digitais pela UFC. Então, que legal. Espero contribuir bastante. Qualquer coisa é só mandar a pergunta. Obrigado, Vanesca. Então é isso, pessoal. Olha, aproveitem. Eles estão vivendo isso no dia a dia, né? Então, experiência aí para compartilhar. Aproveitem essa apresentação. Brigadão. Vamos agora, então, seguir a apresentação. Manda a bala aí, Bruno. E em seguida, a Vanesca também entra com a parte mais prática. Isso aí, obrigado. Show de bola. Vamos lá, galera. Boa noite a todo mundo de novo. Bem, só para vocês me conhecerem um pouco mais, meu nome é Bruno Muniz, eu sou empreendedor aí já há mais de 13 anos. Total Cross é minha quarta empresa aí que eu fundei. Então, já tenho uma longa jornada aí trabalhando com ferramentas para desenvolvedor. Tem 7 anos aí que trabalho criando ferramentas para dev, tentando melhorar a vida do desenvolvedor de software, né? Deixar o dev focado
na parte boa do trabalho, né, e automatizando também o que pode ser automatizado, a parte chata e repetitiva, tá? Também sou mestre de computação e quem quiser me seguir aqui, Bruno Muniz, todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram, em todo canto é a mesma rede social. E quem é a Total Cross, pessoal? A minha startup, a gente desenvolve tecnologias e ferramentas para automatizar, para melhorar a vida do desenvolvedor e do engenheiro de embarcado. Como eu falei, a gente trabalha muito com essa parte de interface, construção de interface, de GUI, não só para embarcado, mas para mobile e desktop. E a gente trabalha sempre pensando em como a gente consegue automatizar alguns passos, alguns processos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, hoje. A gente tem 2 produtos, o Total Cross e o No Code. Eu não vou comentar muito sobre eles agora, a gente vai falar mais sobre eles ao longo da apresentação, tá? Então, mas já fica a dica aqui dos produtos que a gente trabalha aqui na Total Cross. Bem, pessoal, falando um pouquinho, fazendo um breve histórico, né, das ondas tecnológicas que a gente viveu, né? Então, nos anos 90, teve uma popularização grande do PC, então a gente teve um volume de aplicações desktop surgindo, e junto com essas aplicações, novas tecnologias, novas formas de criar aplicações. Dessa mesma forma aconteceu com a web, né? No começo da web, as tecnologias eram muito precárias para criar sites, criar aplicações. Então, a partir dessa revolução que teve nos anos 2000, isso se intensificou. E em 2010, da mesma forma com os smartphones. O que a gente vê, na verdade, nessas 3, 4 revoluções o surgimento de novas tecnologias para resolver o problema específico de construção de aplicações, né, para facilitar a vida do desenvolvedor, para que vocês consigam desenvolver de forma mais rápida, né, de forma mais otimizada e deixando a parte chata, repetitiva, para que a máquina faça, né? E aí fica a dúvida, qual é a próxima revolução, né? Qual é a próxima revolução, qual a próxima popularização que vai acontecer nas nossas vidas? Na verdade, a gente já está vivendo elas, que é exatamente a revolução das coisas, a popularização do IoT, do embedded. Se a gente for olhar ao nosso redor, a quantidade de dispositivo conectado hoje já é impressionante, né? Nas nossas casas, você tem Alexa, você tem diversos outros equipamentos, no nosso carro você tem uma quantidade inúmera de displays, de dispositivos ali te dando informação. E, na verdade, a tendência disso é que isso aumente, né? Então, isso não é só um sentimento nosso, isso é algo que está acontecendo na prática. Então, a quantidade de dispositivos IoT embedded ao nosso redor vai crescer 260% até 2024, né? Só que a quantidade de desenvolvedores não vai crescer na mesma proporção. Vai crescer 20%, né? Então, existe uma demanda dessa nova popularização dos dispositivos ao nosso redor, que ela já está acontecendo, né? A gente já está vivendo isso, mas isso vai se intensificar, né? E por isso que hoje existem tantas novas tecnologias, assim como aconteceu com o mobile, assim como aconteceu com a web. Vocês devem estar percebendo o surgimento de novas tecnologias ao nosso redor, inclusive também para desenvolvimento de interface gráfica para embarcado, né? Então, quando a gente fala de interface gráfica, existe hoje uma exigência muito maior do que existia alguns anos atrás quanto à interface gráfica para embedded, né? Você, hoje, existe precisa ser pensado muito bem a questão da usabilidade do UX, não só a beleza, mas realmente se aquele dispositivo está sendo usado da melhor forma possível, né? Se o usuário que está interagindo ali com a máquina, ele está executando a operação que ele deveria. Então, existe uma exigência muito maior na construção de interface rica hoje. Além disso, com todo esse aumento de dispositivos ao nosso redor, também existe uma demanda muito maior nessa velocidade de prototipação. A gente precisa entregar os projetos muito mais rápido, né? Então, tudo isso faz com que novas tecnologias surjam para que
a gente consiga construir aplicações de forma mais rápida. Tá? E novas tecnologias, e a gente pode perceber que existe HMIs ao nosso redor o tempo todo, né? Agora, se você for ver na sua geladeira, em vários dispositivos ao nosso redor, hoje você tem uma interface. Então, a construção de interface gráfica é algo que é fundamental. Tá? Porém, ainda hoje, os resultados na vida real são interfaces como essa, né? Interfaces que, além de não serem bonitas, elas não são nada intuitivas, elas podem levar o nosso usuário ao erro, à operação errada do que ele tem que fazer, né? Então, o nosso grande desafio agora não é só entregar mais a aplicação para o embedded, é como é que a gente consegue entregar a aplicação, mas trazendo uma experiência que ele já vive, inclusive, em aplicações mobile. Se a gente for pensar no nosso iPhone, no nosso Android, a gente já tem um nível de experiência que é incrível, né? As empresas já estão acostumadas com isso. Como é que a gente consegue entregar essa mesma experiência nos nossas aplicações para embarcados, né? Essa é a grande pergunta. Então, aplicações como essa, por exemplo, né, para controlar a nossa casa, você vê que ela tem ela é muito fácil de operar, né? Ou dispositivos médicos, hospitalar, dos nossos carros, né, na indústria automotiva, como é que a gente consegue criar interfaces que realmente sejam fáceis de serem utilizadas. E aí eu pensei, na verdade, em trazer para vocês alguns critérios de como escolher linguagem e tecnologia de desenvolvimento, baseado em alguns parâmetros, né? Pô, como é que eu vou escolher a tecnologia que eu vou utilizar para desenvolver a minha interface, né? Então, eu separei alguns critérios, como, por exemplo, o tempo de desenvolvimento, qual o tempo que eu levo para construir a minha aplicação, o custo de manutenção. Então, depois da aplicação pronta, se eu precisar da manutenção naquele código, qual o custo que eu vou ter com isso? Footprint, então, a aplicação compilada, gerada, qual é o real footprint disso no dispositivo? Que a gente sabe, quando a gente fala de embedded, o footprint é um dos principais indicadores que a gente tem, né, para trabalhar com hardware. Se eu consigo criar uma interface moderna, esse é um ponto muito importante. Performance também, para otimizar o meu hardware. Complexidade da linguagem que eu vou utilizar, se é uma linguagem mais fácil, mais difícil. E, por último, o custo de disponibilidade de desenvolvedores. Então, a ideia hoje é a gente abordar 4 linguagens principais e, em cima dessas 4 linguagens, a gente bater um papo rápido sobre algumas possibilidades que a gente tem de tecnologias que vocês podem utilizar no seu dia a dia. E muitas dessas tecnologias são tecnologias open source que vocês, inclusive, podem contribuir, vocês podem acessar o código-fonte. Então, eu já vou deixar alguns detalhes aqui de licença, links para vocês acessarem e tudo mais, tá certo? Então, a gente vai avaliar em cima de C, C++, JavaScript, Python e Java, tá? Olhando tempo de desenvolvimento, mais tempo, menos tempo, footprint, uma UI mais moderna, a performance, complexidade da linguagem, custo de manutenção e disponibilidade de desenvolvedores. Então vamos lá. O primeiro, claro, não podia deixar de ser o C, C++, né? Todo mundo sabe que é onde a gente vai encontrar a melhor performance, o menor footprint para as nossas aplicações, né? Mas existe um outro lado que a gente conhece bem, né? Existe uma complexidade alta em você aprender, C, C++. Existem vários detalhes que precisam ser entendidos para construir aplicações. Além disso, o tempo de desenvolvimento acaba sendo maior, né? A disponibilidade de desenvolvedores é um outro fator que é um problema sério hoje, né? Se a gente for olhar universidades no mundo de diversos cursos, ciência da computação, análise, dificilmente elas ensinam C++ hoje em dia, né? Hoje está sendo usado outras linguagens de programação. Então isso acaba dificultando você encontrar desenvolvedores disponíveis, né? E o que a gente vê nas pesquisas
O C, claro, é a linguagem mais usada hoje, mas isso está caindo com o tempo, né? Então, essa disponibilidade de desenvolvedores é algo que você tem que estar atento. E, claro, o custo de manutenção da aplicação, ele também é um custo alto, dado que a linguagem é complexa, né? Então, você tem um custo de manutenção também associado maior. Estou falando de alguns players, não vou entrar em muitos detalhes no Qt. Qt todo mundo conhece, é a principal referência. Acho que vocês estão aqui para exatamente encontrarem alternativas ao Qt, né? Ele é uma solução open source, com a licença GPL, mas eles também têm uma outra licença, uma licença comercial, então eles são dual license, né? Eles começaram com o desenvolvimento para desktop, depois migraram para o mobile, depois foram para o MPU e agora estão também no MCU. Um ponto interessante é que eles já suportam outras linguagens, como Python e o QML, que é uma linguagem própria, uma linguagem declarativa, que acaba facilitando bastante o desenvolvimento. Mas como eu falei, pessoal, não vou entrar em muitos detalhes no Qt, acho que vocês já conhecem bem. A ideia é conhecer outras tecnologias. Então, eu queria começar falando para vocês do LVGL, né? É uma tecnologia que está crescendo muito, muito mesmo, né? Principalmente devido a algumas mudanças de licença do Qt. Então, eles também são open source, eles têm uma licença MIT. Então, se vocês quiserem contribuir, é totalmente possível, tá? A gente tem uma proximidade muito grande com a equipe do LVGL. Então, a gente troca ideia, comenta do mercado, comenta de tecnologia, né? Então, isso é bem bacana. Eles têm um foco muito grande no MCU, e um dos pontos-chave é que eles conseguem ter um footprint muito baixo. Por utilizarem C++, eles conseguem rodar com dispositivos de 8 KB de RAM e 64K de flash. Então, são dispositivos realmente com um poder computacional bem baixo. É possível criar interfaces bem ricas com o LVGL, tá? Eu trouxe aqui um exemplo. No site deles tem diversos exemplos. Todos os exemplos são muito bem documentados no GitHub. Então, tudo aberto também. Eles têm também uma comunidade muito ativa, tá? Efeitos, transições, tudo isso é totalmente possível. Como eu comentei, eles estão crescendo muito. E então, do ano passado para cá, eles cresceram muito em estrelas no GitHub. Quando a gente fala de tecnologias open source, existem algumas métricas que a gente avalia. Uma delas são as estrelas no GitHub, né? Então, eles cresceram muito, principalmente de 2019 para cá, principalmente por ser uma alternativa ao próprio Qt, tá? Então, eu recomendo muito que vocês deem uma olhada no LVGL. E, além disso, eles estão lançando um novo produto, que ele é um editor gráfico, onde você vai arrastar e soltar. Então, até então, eles têm uma API, uma biblioteca, com componentes, né, escritos em C++, que você utiliza, mas eles estão liberando um novo produto que está em beta, que você vai conseguir arrastar e soltar componentes e montar a sua interface usando o LVGL, mantendo a performance, mantendo o footprint que você precisa na sua aplicação, tá? Então, a gente já teve acesso ao beta do Edgeline, produto bem interessante mesmo, tá? Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada. Segunda tecnologia, pessoal, segunda linguagem de programação JavaScript, né? Não sei quem já usou aí HTML, CSS, JavaScript para criar aplicação para embarcado, né? Isso já é o extremo do C++. A gente já não consegue ter a mesma performance, o mesmo footprint. Linguagens para web, acaba que elas são tecnologias interpretadas, então você tem que embedar muita coisa, inclusive o Chromium e tudo mais, para você conseguir renderizar os componentes. Então, tudo isso acaba gerando alguns gaps de performance, gerando alguns gaps de footprint. Isso é um lado, mas por outro lado, você já tem uma linguagem que é muito mais fácil, que é amplamente difundida no mercado, e isso acaba trazendo também o tempo de desenvolvimento muito mais rápido para a tua aplicação. Então, você está procurando criar uma aplicação rápida para um MPU high-end, por exemplo, com certeza, com
com HTML, CSS, JavaScript, você vai conseguir fazer isso bem rápido e com uma gama de profissionais disponíveis no mercado, porque esse é outro ponto bem positivo, né? Então, como HTML e CSS é amplamente difundido, você acaba tendo profissionais disponíveis no mercado de uma forma assim, mais fácil, né, do que com o C++. Por outro lado, você tem um custo de manutenção que não é tão otimizado, né? Mas isso muito devido aos próprios paradigmas da linguagem, do JavaScript, né? Que acabam gerando isso. O principal player no JavaScript é o Electron, tá? Também é open source, também com licença MIT. Essa licença MIT é uma licença que ela é bem permissiva, então isso ajuda muito, você consegue criar sua aplicação, você consegue distribuir, não tem nenhum custo envolvido, tá? Então, recomendo que vocês leiam a licença, leiam sobre a licença, mas, assim, é uma licença que ela é bem permissiva e você consegue fazer muita coisa sem ter que gerar um custo com o framework, tá? O Electron, ele tem um foco muito grande no desktop, mas ele também é muito usado dentro do embedded, principalmente em MPUs mais high-end. Tá? Eu achei até engraçado essa frase que eu encontrei no site deles, que se você consegue construir um website, você pode criar uma aplicação desktop. Então, o foco deles, na verdade, é que você crie uma página web e que você embede essa página num runtime ali que vai interpretar o JavaScript e rodar a tua aplicação. Então, esse é o grande segredo aí do Electron. Então, se você já tem um skill em HTML, JavaScript, quer fazer uma aplicação aí para o teu Rasp de forma muito rápida, eu recomendo, por exemplo, que você use um Electron, que você vai conseguir fazer isso aproveitando o skill que você já tem. Falando um pouco mais do Python, falando agora do Python, né? O Python é outra linguagem que cresceu bastante nos últimos anos, principalmente quando você fala de machine learning, data science, em diversos outros aspectos também, né? Por isso mesmo que você tem a linguagem, ela é uma linguagem simples de você aprender, né? O tempo de desenvolvimento também não é um tempo alto para desenvolver, porém, a disponibilidade de desenvolvedores, ele acaba que não é tão grande como, por exemplo, profissionais JavaScript, né, que é mais difundido, por ser uma tecnologia da web. Então, e fora que a demanda desse tipo de profissional, ela está muito relacionada a esses segmentos que eu comentei, né? Então, normalmente, você não encontra muitos profissionais que desenvolvem interface trabalhando com Python. Quando você vê um dev Python, ele está muito voltado para fazer data science, para fazer machine learning, para estar trabalhando com IA, né? E, claro, com outros segmentos, né? Então, a gente já rodou internamente aqui na Totocross vários benchmarks comparando Python e JavaScript. O Python ele tem uma performance melhor do que a do JavaScript, mas ainda assim não é uma performance que se equipara a uma performance do C++, por exemplo, tá? Então, ele, nesse caso, ele ficaria numa terceira posição. E eu vou mostrar um framework bem interessante para vocês que a gente consegue construir, sim, uma interface bem moderna. E aí, dentro desse aspecto, a gente tem o Kivy. De novo, ele não é uma tecnologia voltada para embedded, assim como o Electron. Tá? O Kivy ele tem um aspecto de ser uma cross-platform, já voltada para mobile, voltada para desktop, porém ela também é usada para embedded, né? Então, principalmente para MPU. Tá? É outra tecnologia open source, MIT, cresceu muito no GitHub, principalmente por ser voltada para mobile, né? Então existem diversas tecnologias para construção de GUI com Python, mas essa é uma das principais que cresceu bastante nos últimos tempos, tá? E o último aqui da nossa lista, o Java. Existem vários mitos aí quanto ao Java para embarcado. A gente vai quebrar algum desses mitos hoje. Vou mostrar algumas aplicações de exemplo para vocês entenderem.
O Java, ele é uma linguagem que tem uma complexidade de aprendizado, que ela não é uma linguagem difícil, ela traz diversos aspectos e paradigmas que são bem interessantes para o desenvolvedor, uma série de padrões, reuso de código, então tudo isso acaba fazendo com que o custo de manutenção da aplicação, desde que você desenvolva seguindo os padrões, seja um custo menor, né? Além disso, hoje é possível usar a linguagem Java com footprint e uma performance muito alta, é o que eu vou mostrar para vocês, tá? Agora, tempo de desenvolvimento também, ele cai um pouco, porque realmente o Java ele acaba sendo um pouco mais verboso do que um Python, um JavaScript, mas menos do que um C++, por exemplo. Então, você acaba perdendo nesse tempo de desenvolvimento. Mas, em compensação, você tem um custo, uma disponibilidade de desenvolvedor bem acessível no mercado, visto que boa parte das universidades ainda ensina Java, né, no mundo todo. Então, é uma das principais linguagens que existe no mundo. A gente continua acompanhando diversos índices, né, para entender esse movimento do mercado. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui de tecnologias, incluindo o próprio Totocross, né, para que vocês conheçam. Não só o Totocross, mas a gente trouxe uma outra tecnologia também, para que vocês conheçam e usem, testem, né, e passem o feedback para vocês. Então, dentro desse mundo Java, a gente fala do Totocross. Totocross também é open source. A gente usa uma licença LGPL v2.1, foco em MPU, tá? Mobile e desktop. Então, a mesma aplicação consegue rodar com o mesmo código, tanto no Linux ARM, no mobile, Android, OS, Windows CE. Tá? O grande conceito que a gente traz é exatamente trazer tecnologias high-level, como Java, Android XML, para que você consiga desenvolver aplicações para embedded, mas usando tecnologias mais fáceis. E um ponto bem importante que a gente quer trazer é essa experiência do mobile para o embarcado. Como eu comentei, né, nas revoluções que aconteceram, revoluções tecnológicas, a gente sempre viu uma inovação muito grande surgindo, primeiro na web, no mobile. Então isso tudo traz uma experiência para o usuário final que é bem interessante. Então o nosso objetivo é trazer essa mesma experiência que você tem hoje no mobile também para o embedded. E um outro conceito que a gente chama de 5-minute setup, que é você conseguir configurar o seu ambiente, dar os primeiros passos em 5 minutos. Né? Então, o Totocross, você só precisa ter o Java instalado, o VS Code e o plugin do VS Code. Então, você não precisa baixar mais nada além dessas 3 coisas para você construir sua aplicação, gerar um build, fazer um package da sua aplicação e fazer o deploy no dispositivo. Então, como eu comentei, o Totocross hoje ele tem suporte a Android XML, então você consegue criar sua interface usando o Android Studio, criar uma experiência rica usando o Android Studio e fazer o deploy no embarcado. E aí um dos mitos que se fala muito é sobre o footprint e performance da máquina virtual Java, né? Então, no caso do Totocross, o Totocross não usa a máquina virtual Java no dispositivo. Então, existe um processo que converte o bytecode do Java no próprio bytecode do Totocross, onde esse bytecode vai ser encapsulado junto de uma máquina virtual Totocross. E esse é um ponto interessante porque essa máquina virtual é open source. Então, vocês podem olhar o código-fonte de uma máquina virtual, tá? Que é uma máquina virtual que é otimizada para dispositivos com poder computacional menor. Então, dessa forma, o Totocross consegue garantir que você vai rodar em Windows CE, em Android, em Linux, embarcado, e até em containers também, usando o seu mesmo código-fonte, né, em todas essas plataformas. A grande diferença da nossa máquina virtual, na verdade,
arquitetura da máquina virtual. Então, enquanto a máquina virtual da JVM é uma máquina baseada em pilha, então a execução vai ser baseada em pilha, a nossa é baseada em registradores, o que traz uma velocidade maior na execução das instruções que vão ser processadas. E eu queria mostrar um pouquinho mais para vocês do TotalCross e até mostrar um pouco sobre essa questão da manutenção do código, por que uma aplicação com Java, por exemplo, acaba se tornando mais fácil de manter. Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês para mostrar de forma bem rápida. Então, aqui eu tenho uma aplicação feita em TotalCross. Como eu comentei, estou usando o VS Code, só tenho o Java instalado. Instalei o meu plugin, TotalCross, digitar TotalCross, e eu já estou pronto para começar a desenvolver. Para começar a desenvolver com TotalCross, basta digitar TotalCross na paleta do VS Code, Create New Project, você já segue um passo a passo para construir o projeto. Um dos pontos interessantes aqui do TotalCross é que ele já vem com um simulador, então você já consegue, sem baixar mais nada além do plugin, você já vem com o simulador, você já consegue ver como é que vai ficar a interface, simular diferentes tamanhos de tela, resolução. Então, como é uma tecnologia que ela nasceu no mobile, ela já traz o conceito de responsividade. Então, seguindo os guidelines de desenvolvimento, você já consegue adaptar para diferentes displays que você vai usar, né? E o que eu comentei sobre a divisão do código, né? Deixa eu só rodar aqui o simulador. Então, aqui vocês podem ver diversos XMLs, que são XMLs do Android, que vão rodar no Linux, né? Não precisa rodar no Android, e eles vão ser carregados em tempo de execução. Então vamos dar uma olhadinha daqui a pouco aqui nos XMLs. Eu tenho a minha aplicação rodando. Deixa eu abrir aqui um XML para vocês. E dessa forma a gente consegue desacoplar a interface do nosso código com as regras de negócio, conexão cloud, conexão com o sensor. Né? Isso acaba tornando a nossa manutenção do código muito fácil. Para eu conseguir enxergar esse XML, posso usar um plugin que lê aqui o Android XML. Então, toda alteração que eu faço aqui no XML, ele já carrega aqui para mim, do lado. Né? Eu já consigo ir montando a minha aplicação usando isso e testando no simulador como é que está o desenvolvimento. Né? Então a gente consegue desacoplar dessa forma muito mais fácil o código e manter o código, da manutenção desse código de forma mais fácil. Então para eu carregar o XML aqui, por exemplo, eu uso uma classe Java com o nome aqui home apresenta, ele já identifica que é o home XML, já carrega e já funciona. E além disso, como eu comentei, mantendo o footprint, um footprint baixo, sem precisar da máquina virtual Java no dispositivo, porque se eu rodar o comando package, por exemplo, ele vai gerar a minha aplicação. Vou esperar ele rodar aqui. Esse processo de package, ele vai compilar o código-fonte, as telas, os assets, né, colocar tudo dentro de um executável, né, incluindo a máquina virtual TotalCross, incluindo o banco de dados com SQLite, então tudo junto, para que você possa só mandar para o dispositivo. Tá? E dessa forma você não precisa ter nada do Java no teu ambiente de execução, lá no teu dispositivo, no teu RASP, por exemplo, né, que a gente sabe que se eu for instalar o package do Java lá no RASP, vai ser 200 MB, 200 e poucos MB. Então,
Vocês vão ver aqui que a aplicação ela vai ter 10 MB, 11 MB no máximo. E é uma aplicação que tem diversas telas. Terminando de compilar. Ô, Bruno. Oi. Só aproveitando aqui, o Rafael tá perguntando por que o VS Code está lento aí. É normal assim? Cara, ou é porque você tá transmitindo? Minha tela. Eu compartilho minha tela. É que você tá transmitindo aqui, né? Então. Toda vez que eu compartilho minha tela, ele fica lento. Principalmente quando eu uso o Chrome. O Chrome é um vilão aqui para mim. Então, e essa máquina, na verdade, essa máquina não é uma máquina high-end. Ele é deixa eu mostrar para vocês aqui. Ela é a mais básica da Apple. Então, é um processador dual core e M3. Então, é uma maquinazinha. Faz parte. É na hora de pegar o café, né? Então, aqui também eu estou compilando para Android, já estou compilando para Android, iOS, Linux 64, Windows 32, estou compilando para todas as plataformas. Então, ele vai levar aqui alguns minutos, coisa de 3 minutos no máximo, por estar transmitindo. No tempo normal vai ser coisa de 1 minuto, 2 minutos no máximo, né? E eu já tenho todos os executáveis de todas as plataformas. Ô, Bruno. Oi. O pessoal tem acesso a esse código, se quiser testar? Tem, tá. Na verdade, todo o código está no GitHub. Esse código da impressora, você vai encontrar um projeto de exemplos no GitHub e todos os exemplos de outros, né? Com outros tipos de interface, vai estar tudo lá. Usando o Android XML ou não, se você quiser ter o máximo de performance, tem como construir os componentes ou usar os componentes pré-definidos no TotalCross. Então, assim, você consegue... Você tem bastante flexibilidade, que é outro ponto que o Java traz, né? Você ter essa liberdade de ou estender componentes, criar componentes. Excelente. E no caso do GitHub, você vai deixar uma referência para o pessoal depois? Ou a gente consegue passar para eles aqui já? Ó, terminou aqui. 3 minutos. Vamos dar uma olhadinha aqui no... github.com/totalcross. Isso aí, pessoal. Então, eu já vou colocar o link aqui para vocês. Ótimo. E aqui, só para falar um pouquinho do footprint, né? Pra gente já quebrar o primeiro mito aí da barreira do footprint do Java. Então, a minha aplicação aqui vai ter 12 MB, né, já com tudo dentro, não precisa ter nada do Java, tá? Já com máquina virtual, com as bibliotecas do TotalCross, com a tua aplicação, todas as imagens. Então, essa aplicação ela tem diversas imagens. Vou mostrar aqui para vocês as imagens. Então, deixa eu abrir aqui as imagens. Então, tudo isso já compilado com 12 MB. Então, deixa eu... E aí, voltando aqui para a apresentação. Show de bola. E aí eu quero mostrar para vocês também uma outra alternativa, né? Uma outra alternativa Java, para a gente quebrar alguns outros mitos quanto ao Java. O MicroEJ, ele é uma tecnologia que ele já tem um foco muito maior no MCU. Tá? Então, eles têm um footprint que parte de 307K, então é muito, muito baixo. Eles têm uma runtime Java proprietária que consegue chegar nesse nível, né, de footprint. Eles também são usados em aplicações tanto com interface, como aplicações headless, então aplicações
sem tela. Tá? E eu peguei algumas informações no site, eles falam que tem mais 75 milhões de dispositivos, e eu trouxe um exemplo para mostrar para vocês, para mostrar para vocês um exemplo real, né? Eu trouxe algumas informações relacionadas a footprint e também ao tipo de MCU que eles conseguem rodar, né? Então, eu achei muito impressionante o cara conseguir rodar um código-fonte Java no dispositivo com 75 MHz, por exemplo, né? Ou um dispositivo aqui que não é monocromático, com 130 MHz. Então, é realmente uma performance muito alta para a gente quebrar aí alguns mitos quanto à aplicação do Java, né? A aplicação do Java para Embedded. Um outro ponto muito, muito interessante com o MicroEdge, que é o que eu vou mostrar para vocês, é o simulador. Então, eles suportam e eles provêm simulador específico para cada módulo, para cada placa. Isso é interessante porque tu consegue simular as situações reais do dispositivo sem precisar ter o dispositivo. Então, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês de um relógio smart. Vou aproveitar e fechar aqui o VS Code. Aqui a gente tem um relógio smart, onde você tem aqui os botões, para que você possa fazer a navegação. A gente pode passar esses links para vocês depois. Deixa eu só mudar aqui a tela. Só um minuto. Esse compartilhamento, na verdade, que está deixando tranquilo, aqui Bruno. O meu... Beleza. Eu mandei aqui o link para o pessoal também já desse exemplo, enquanto você vai preparando aí. Mas, pessoal, fiquem tranquilos que depois vocês vão receber os slides. Os slides tem todos os links, tá? Então, fiquem tranquilos. Tá. Só um segundinho. Beleza. Sabe como é, né, cara? Na hora... ao vivo na hora é do assim. Ao vivo... Só não vai dar tela azul, né? Aí. Esse exemplo do relógio, né, o Fábio passou para vocês, é um dos exemplos que eu encontrei no site que eu fiquei mais impressionado, né? Porque é um equipamento, esse simulador deles roda no MXRT 595, que tem 200 MHz, e tem um nível de efeito, transição, que é muito, muito impressionante. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, principalmente para o desenvolvimento de interface, né? Você tem um nível de efeito visual aqui nessa tela, como a transição, né? Os próprios efeitos aqui das imagens. Isso aqui no dispositivo vai rodar com 60 FPS, então é uma quantidade de efeitos bem interessante. E além disso, o que eu estava comentando do simulador, que eu achei mais impressionante, é porque ele vem também com os comandos para você ir simulando o hardware, para que você possa ir interagindo com o display, né, simulando realmente um smartwatch, né, para que você possa ir interagindo nas mesmas condições que você teria no dispositivo em campo, né? Então, é algo bem, bem interessante mesmo. Acho que vale a pena dar uma olhadinha nos exemplos, os exemplos que eles trazem. Pois é, Luiz. Sempre tem a demonstração aí no ao vivo. Você testa tudo, mas ao vivo... Então, pessoal, passando um breve overview para vocês, assim, a ideia não é trazer qual a melhor
plataforma para vocês utilizarem, né? Na verdade, para você decidir, existem alguns aspectos para você tomar essa decisão de qual tecnologia usar. A ideia é mais entender, passar para vocês prós, contras de cada uma das linguagens e algumas opções de tecnologias para que vocês possam testar por vocês mesmos. Como eu comentei no começo, às vezes a gente fica muito preso ao QT, mas hoje a gente já está vivendo essa revolução de novas tecnologias, então a gente tem um leque de novas tecnologias disponíveis para a gente. Inclusive outras que eu não mencionei. Então, o pessoal que gosta de C#, por exemplo, a gente tem o Uno Platform, a Valonia, que está crescendo muito, muito mesmo. TouchGFX, para trabalhar direto com ST, né? A NXP lançou o GUI Guider, que é um drag and drop, usando como base o LVGL, né, que é a outra opção bem interessante. Para a galera do Rust, já tem o 60fps, né, que é uma solução bem bacana também. É uma solução bem recente. Ele foi criado por alguns engenheiros do QT. Então, assim, a gente tem um leque de novas opções disponíveis. E aí, quando você vai escolher, na verdade, o que a gente sempre recomenda é você pensar tecnologia, skill, o que você conhece, manutenção, tudo aquilo que a gente trouxe, mas também você avaliar quais são os requisitos do seu projeto, né, e qual hardware que você vai utilizar, né? Então, a gente viu que existem tecnologias, por exemplo, tecnologias web, que não são tão adequadas se você vai usar um MCU, por exemplo, você vai ter um custo de hardware muito elevado. Então, avalie sempre esses 3 pontos. Tá? A tecnologia baseada naqueles 7 critérios, requisito da tua aplicação, né, e o hardware que está envolvido. E aí, um último ponto que eu trouxe para vocês são soluções no-code que estão surgindo, e são soluções que reduzem a escrita de código, né, low-code, no-code, ajudam vocês a criar a GUI sem que vocês precisem desenvolver ou reduzindo o desenvolvimento da interface. Tá? Então, dentro da nossa empresa, a gente está trabalhando com uma outra tecnologia, que é o no-code, falei um pouquinho no começo, que a gente aplica visão computacional para construir a interface para o desenvolvedor, a partir de um simples protótipo de tela. Então, a gente pega um protótipo de tela e converte num código-fonte real. Como é que a gente faz isso? Então, vocês, desenvolvedores, vocês sobem a interface, pode ser uma simples imagem de tela, né, que o designer construiu. Não existe nenhum vínculo com ferramenta de design, então é bacana porque pode ser uma simples imagem. Depois, o algoritmo de visão computacional, ele vai identificar todos os elementos, botões, texto, posicionar cada um dos assets, né, e gerar esse código-fonte para vocês. Depois disso, você seleciona qual é o framework GUI. Se você quer usar Totocross, TouchGFX, LVGL. Hoje a gente está desenvolvendo o módulo de TouchGFX, né, mas no futuro bem próximo a gente vai ter diversos outros módulos. E por último, você baixa o código-fonte e está pronto aí para rodar a aplicação no teu dispositivo embarcado. E aí, dessa forma, a gente tem uma ferramenta de design, a gente não concorre com ferramentas de design, o design da empresa de vocês continua usando o Photoshop, Adobe XD, Figma, qualquer coisa. Na verdade, a gente usa uma simples imagem, um PNG, né, aplicando essa visão computacional, e dessa forma a gente consegue ajudar vocês nos mais diversos projetos, seja com TouchGFX, com LVGL ou com outras tecnologias, né? É uma abordagem agnóstica. É um produto novo que a gente está construindo. A gente está com um foco muito grande na prototipação, ajudar vocês nessa etapa de prototipação. A gente sabe quanto tempo demora para vocês terem uma aprovação do cliente, terem uma aprovação realmente do time interno de gestão e tudo mais. Então a gente está com um foco muito grande nisso. E a gente está numa fase beta. Se vocês quiserem testar, se vocês quiserem dar um feedback para a gente,
só acessar nocode.app, tá? E se inscrever. E a Vanesca, ela vai fazer uma demonstração agora para vocês. Espero que o computador dela não trave que nem o meu. Olha que o meu é o Windows, então é capaz. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. E a ideia de mostrar o no-code também é para que vocês saibam, vocês conheçam outras tecnologias que estão surgindo que não envolve programação, né? Exatamente para automatizar essa parte que a gente sabe que é tão trabalhosa, que é tão repetitiva, né? Que é construir interface. Então, compartilhando aqui. Opa. Então, pronto. Então, aqui tá... Só para confirmar, já vocês estão vendo, né, direitinho? Estamos vendo. Pronto. Então, aqui está a nossa interface, nossa primeira versão. Então, é só colocar a chave, o nome do projeto. E como o Bruno explicou, só precisa de um screenshot, um PNG, um JPG. E, no caso, também precisa dos assets. Se você quiser gerar bonitinho para você baixar e utilizar. Se você não tiver esses assets, você pode usar para testar o no-code só. Então, aqui, como vocês podem ver, tem os botões, todas as imagens que foram utilizadas. Então, vem aqui, adiciona a imagem, adiciona o zip, e é só mandar. Então, nesse momento, a nossa inteligência artificial, ela vai detectar os componentes. Quem sabe faz ao vivo, sempre desse tipo de coisa. Deixa eu entrar aqui neste outro. Acho que eu estava no link errado, acho que eu estava no link de teste. Deixa eu colocar aqui de novo, colocar o nome, então adicionar de novo a imagem, o zip. Então, é só mandar. E nesse momento, a IA ela vai reconhecer quais são os componentes, o tipo de cada um deles, posicionar corretamente na tela e reconhecer os textos e os assets. Então, os textos ela vai reconhecer e já pegar para você não precisar escrever, e os assets vai colocar ali qual é o asset que foi usado naquele componente. Vamos só esperar alguns segundinhos para processar. Então, pronto. Então, aqui, como vocês podem ver, a ideia toda é que a inteligência artificial ela faça 90% do trabalho. E o engenheiro ou desenvolvedor, ele só precisa se concentrar nos 10% que faltam, no ajuste. Então, aqui, você pode só ir logo deletando o que não está usando. No caso desse Image Button, ele reconheceu o texto corretamente. Porém, no caso do texto, não é um Image Button, é um Text View. E não tem asset. Então, vamos apagar aqui esse asset. E vamos desenhar aqui por cima só uma imagem view, que é esse fundo aqui. Então, você pode desenhar o componente novo também e ajustar ele conforme você quiser. Aqui já reconheceu também qual é o asset. Aqui, como vocês podem ver, ele já reconheceu também o texto completo. Porém, nos botões, ele pegou o texto que está do nome do botão. E como a gente viu, são imagens. Então, só colocar o tipo para image button. E por último, esse ajuste aqui no nível, que é tudo uma imagem só. Então, botar image view e colocar o nome correto do asset, que é levels. Level. Então, aqui, deixa eu colocar scan, print, copy, Wi-Fi, config. É a mesma dinâmica, para quem conhece, do Android Studio, que trabalhando com os assets, onde você só coloca o nome deles. Aqui onde é texto, deixa eu tirar os assets deles. Então, pronto. Feito isso, você pode dar done. Então, hoje a gente está focando
para embarcados. Então, a gente trabalhando mais com TouchGFX, como o Bruno comentou no final, é um framework para ST, com LGVL, com Guider, com o QT. O QT a gente está na versão alfa ainda, então não está público, mas em breve a gente vai estar lançando o QT, a gente vai estar trabalhando com QML, no caso. LGVL e Electron.js. Esses dois também estão aí no nosso backlog para ser os próximos que a gente vai implementar. Mas com Total Cross está sendo gerado código Android XML. E no caso do TouchGFX, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês, ele é gerado... Deixa eu mostrar aqui na página. Ele é gerado... É um JSON. Deixa eu renomear para... Printer, né, que é impressora. Então, pronto, renomear aqui, extrair. E a gente tá seguindo todo o padrão do framework. A gente tem muito essa preocupação de ser um código que você possa utilizar depois. Então, no caso do TouchGFX, a gente gera um JSON que se conecta com eles e a gente segue todo o padrão, tipo text, do jeito que eles trabalham com os textos, que é com a planilha, a forma que é gerado o arquivo e tudo mais. Aí, com isso, você só vem aqui, printer, downloads printer, abrir ele aqui. Tá aqui o resultado. Se você observar esse resultado aqui com a imagem, você vê que tem algumas coisas diferentes, como fonte, o tamanho dos botões, mas é mínimo. E você pode fazer qualquer outra alteração aqui dentro do próprio framework, que essa é a ideia do no-code. A gente acelerar o desenvolvimento da GUI e toda a conexão com a parte do hardware, tudo que você precisar continuar o desenvolvimento, você faz utilizando o framework que é melhor para você. No caso do TouchGFX para ST, o LGVL para dispositivos que têm menos capacidade, ou o QT. Então, utilizando aí o que o Bruno ensinou para escolher o framework. Então, aqui está rodando o simulador. Vocês podem ver que tem algumas diferenciazinhas, como a faixinha aqui no meio, mas é realmente mínimo. É só alguns ajustes e daqui você já pode tanto gerar código quanto compilar para rodar. Então, deixa eu voltar aqui, que esse da impressora é o que eu tenho os assets aqui, mas como eu comentei no início, você só precisa, tanto como o Bruno comentamos, você só precisa de um JPG ou de um PNG, você não precisa dos assets. Então, vou selecionar aqui que eu não tenho um asset, colocar aqui só no code, junto. E eu tenho aqui alguns exemplos para teste do no-code. Deixa eu colocar o que o Bruno até mostrou do LGVL, que eu tenho aqui. Pronto. Então, você pode... Qualquer imagem que você tiver, você pode colocar e utilizar para testar sem nenhum problema. E procurar os assets depois e substituir, enfim. Dá para usar conforme precisar. Esperar aqui rodar. Pessoal, mandem suas dúvidas aí no chat. Pronto. Então, aqui ele acabou reconhecendo a imagem de dentro. Então, só precisa fazer os ajustes, como eu falei, mas de grosso modo ele acertou tudo. Praticamente tem uns 90% de acerto. Só precisa de alguns ajustes no tamanho dos componentes, como vocês podem ver, no tamanho do tipo dos componentes. Mas tudo foi reconhecido. Então, é isso. Então, vocês podem usar... então, é isso. Vocês só precisam mesmo do PNG ou do JPG justamente para ser agnóstico, né? Então, você não precisa se prender à ferramenta que você usou de design. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Pronto. Legal. O que vocês dizem como assets? Já respondendo aqui o Arison.
Os assets são todos os ícones que você usa, ícones ou imagens que você usa na construção da tela. Como eu mostrei, eu usava todos aqueles botões, eles eram imagens. Então, aquilo ali entra como um assets. Então, é praticamente um zip com tudo que você usa para construir a tela. Legal, legal. Show de bola. O Márcio fez uma pergunta legal aqui quanto à linguagem C#. Né? Na verdade, eu coloquei alguns frameworks, né, como o Avalonia e o Uno. O Avalonia ele já tem uma história maior aí no Embedded. O Uno está entrando. O Uno era muito usado para mobile. Né? Acho que são opções bem interessantes, principalmente o Avalonia, né? A comunidade está crescendo bastante. Na verdade, a comunidade aí do C# Microsoft é uma comunidade bem forte, bem ativa, né? O que é uma coisa muito boa, né? Então, é uma opção válida, sim. Isso aí, Bruno. Tem mais slides ou já vamos para as perguntas? É isso. Isso aí. Beleza. Então, vamos chamar a Vanessa de novo na sala. Também vai entrar aqui. E vamos às perguntas. Excelente apresentação, viu? Muito, muito bom mesmo. Parabéns. O pessoal mandou aqui bastante comentários, né? Vamos dar uma repassada nas dúvidas. Vamos lá. Então, marquei aqui algumas. O pessoal perguntou, a Vanessa respondeu, né? Mas eu acho que vale só ressaltar em relação a da onde vocês estão, né? Como a Total Cross, ela no Brasil, como que é? Acho que fica legal para a gente ter um contexto aí. Ah, legal, bacana, bacana. Na verdade, o Total Cross é uma tecnologia que nasceu aqui no Brasil, né? Tecnologia open source. Hoje a gente já tem usuários e clientes. Usuários em mais de 20 países, clientes em mais de 10 países. Né? Então, tem aplicações extremamente críticas, como, por exemplo, tem um cliente americano que vendeu para o FBI. Então, o FBI usa uma aplicação feita Total Cross, soldados no Afeganistão e tudo mais. Então, esse é um ponto bem importante que a gente sempre comenta para mostrar a estabilidade, né? A estabilidade da aplicação do Total Cross em missão crítica. Não vai ter uma missão mais crítica do que essa, né? Uma aplicação que o FBI está usando. Mas com o open source, cara, a gente acabou ampliando bastante aí o volume de pessoas usando e tudo mais. A comunidade está crescendo. Excelente, muito bom. Parabéns aí. A gente sabe que não é fácil, mas é o desafio, né? É o desafio, cara. Isso aí. Show de bola. O Eric comentou aqui se o Lazarus permite criar GUI para Embedded. Tem os links para ver isso. Você conhece? Cara, não conheço. Eu também não tenho noção. Então fica para gente dar uma procurada aí. Infelizmente, tem muita tecnologia. Tem muita tecnologia. A gente tenta se manter atualizado, mas mesmo assim... Por exemplo, esse 60 FPS que eu mostrei é uma tecnologia que, se eu não me engano, tem menos de um ano que os caras estão criando. Então é muito, muito recente, né? Mas mesmo assim a gente não consegue. Legal. Não sei se entra no contexto aqui, mas o Jonas perguntou como coloca o aplicativo na loja da Play Store, por exemplo. Na verdade, o processo é o mesmo. Quando você está rodando com o Total Cross, ele vai gerar um APK ou um IPA. No caso do Linux, ele vai gerar alguns arquivos a mais, né? Mas no caso do mobile é um APK e um IPA, então é só submeter. Show. Processo padrão. Maravilha. O Wagner perguntou se Total Cross sabe manipular imagem SVG. Olha, o no-code, esse módulo que a gente tem de trabalhar com Android XML, a gente não consegue trabalhar com SVG ainda. Só PNG e JPG. Legal. Vamos lá. O Fernando comentou assim, me lembrou o WX Widgets, sabe se ainda é usado? Você conhece? Cara, WX não. Widgets. Tipo, nem falei de GTK, nem falei de um monte de coisa aí que... falta, né? Então, em relação à pergunta do Márcio, já foi respondida em relação à linguagem C#, né? Então, beleza. O Daniel
pergunta: gostaria de saber o que existe de displays comerciais disponíveis no mercado nacional. Essa é uma pergunta interessante. Então ele está querendo testar e depois comprar para montar a série de dispositivos. É uma pergunta difícil de responder aqui agora, né? Mas vocês têm alguma ideia de parceiros de display que seus clientes usam? Alguma coisa? Cara, é difícil, né? É difícil. É difícil. Principalmente porque boa parte das pessoas que usam o Totocross tá espalhado no mundo todo. Então a gente tem demanda, principalmente da Índia, tem gente na China. Então a gente não tem muito controle. Quando você trabalha com open source, você não tem muito controle quem está usando. Mas fica aí a dica para o Daniel, dá uma procurada, né, nas empresas que trabalham com display. Muitas delas, às vezes, importam, né, e consolidam aqui no produto, mas é difícil ter essa fabricação aqui nacionalmente. Né? Vamos lá. O Murilo, ele está perguntando se a aplicação utilizando o No-Code Tool consegue gerar códigos para hardwares, por exemplo, que utiliza o ESP32. Não, a gente ainda não tá com foco no ESP. A gente começou, na verdade, com o Totocross, mas o Totocross ele roda só com MPU, né? Só com IMX. E aí a gente foi avançando para outras linhas, mas com ESP ainda não. Beleza. Aí o Rafael ele, né, perguntou em relação aos assets, né? E também o Fernando complementou se os assets são iguais aí a widgets. Se a Vanessa quiser falar. Os assets... fala, Vanessa. Vai lá. Não, é só que os widgets, pelo que eu sei, é mais como se fossem componentes mesmo que você vai adicionando na tela. Enquanto os assets, eles são imagens, tipo, a imagem de fundo, o background do seu componente, ou o íconezinho que você coloca, que simboliza o Wi-Fi, que você vai adicionar um componente ou um widget button, e você vai adicionar uma imagem, e daí você vai apontar para aquela imagem. Essa imagem seria o asset. É isso. Bacana. Então, quando o designer, né? Porque a gente fazer interface gráfica é pedir para sair ruim, né? Quando o designer fizer lá a imagem, ele tem que se preocupar, então, em passar esses assets para o engenheiro, né? No zip, para que ele possa subir ali, né? Isso. Normalmente é o design que envia. Já para você, a imagem que você vai utilizar, né? E os ícones. Acho que a galera que constrói projeto que está na faculdade deve saber aquele trabalhão que é sair procurando imagem por aí. Então, seria essas imagens. Além então da imagem fechada, né, no formato PNG ou JPG, precisa desses componentes separados. E aí tem um padrão para nomear ou alguma coisa pode ser aberto, livre, quer dizer. Nomear os componentes. Hoje ainda não é possível nomear os componentes. A gente gera nomes padrões, mas é algo que já está no backlog. Beleza, perfeito. Vamos lá. Ainda estou estudando. O que é footprint? Essa pergunta, na verdade, ela é uma pergunta muito boa, né? As pessoas sempre questionam. Na verdade, o footprint está muito vinculado ao uso de memória, uso de recursos que você precisa, né, no dispositivo. Então, a gente normalmente avalia muito o pacote que você tem para ver o tanto de memória que você vai precisar e tudo mais. Então, no caso do Totocross, por exemplo, você tem uma aplicação ali com 10 MB, então, diferente de 200 MB de um Java tradicional que você precisa instalar e carregar no sistema operacional, né? Já o MicroEJ, o outro que eu comentei, ele parte de 300K. Então, você imagina que você tem um dispositivo com o menor poder computacional, né, de memória e CPU que você vai conseguir rodar aquela aplicação, né? Então, o footprint está muito voltado a recursos. Legal, excelente. Vamos lá. Tem bastante perguntas e comentários ainda.
O Marcelo falou que ele não entende quase nada de licença. Na verdade, ele deixou aqui uma sugestão, né, para a gente fazer um webinar específico sobre isso. Mas eu só queria que vocês puderem dar uma ressaltada qual a importância de se estar atento às licenças, né? Como a gente viu que tem diversas tecnologias abertas, né? Qual que é o impacto aí da escolha de uma licença, boa ou ruim, enfim. Legal, legal. A licença, na verdade, o open source, ele traz um conceito de colaboração, né? Então, se você usa um software que ele é open source, que tem uma licença, a ideia, na verdade, é que você contribua com uma comunidade, que você acabe não só agregando mais para aquela tecnologia que está ali, mas que você também traga coisas para as outras pessoas que estão ao redor disso. Cada uma das licenças, ele traz conceitos diferentes do que você tem que fazer, de quais são as suas obrigações. Eu não sou também um expert em licença, né? Posso estar falando alguma besteira, o Sérgio Prado ou então o Otávio Salvador vão me matar aí depois, mas é importante que você entenda que cada licença ele vai trazer um conjunto de regras, obrigações que você tem que fazer para com a tecnologia, para com a comunidade, né? Então, você tem tecnologias que são mais permissivas, como, por exemplo, um MIT, um BSD, que você já pode... Você não tem nenhuma obrigação, por exemplo, se você customizar a tecnologia, você pegou o código-fonte, customizou para o seu uso próprio, você não precisa devolver aquele código que você alterou, né? Além disso, uma licença permissiva, MIT, como eu comentei, você consegue comercializar os seus produtos sem ter nenhuma restrição. Se você já vai para uma licença mais restritiva, como a GPL, por exemplo, já tem uma série de guidelines que você tem que seguir para que você possa modificar o código-fonte, para que você possa comercializar produtos feitos com a tecnologia. Então, na verdade, a licença, ela traz um conjunto de regras que você deve seguir. O MIT é o mais básico. Aí você tem outras que são bem mais restritas, como GPL, AGPL, e tem outras que eu já não conheço, né? Então, é um assunto bem complexo, porque envolve interpretação, né? É muita questão jurídica, né? Envolve lei, né? Não é nem lei, é a interpretação do que está sendo disposto ali na licença. Então, por isso que é muito subjetivo. Mas via de regra, fica atento, porque se você quer alterar um código-fonte, se você quer comercializar uma aplicação, você tem que entender qual é a licença que aquela tecnologia usa para que você siga. Uma vez que você seguiu, não tem nenhum problema, você pode usar. Tá tranquilo. Sempre tem que dar uma lida lá bem, e se não entender, aí ir atrás perguntar antes de usar, né? Porque depois que já coloca no produto, aí... E esse ponto é um ponto que está cada vez ficando mais... assim, as empresas, as pessoas estão se preocupando cada vez mais, né? De manter esse compliance com licença. Acho que é importante até para o próprio amadurecimento do ecossistema open source. Então, é algo que a gente tem que criar essa cultura de estar atento à licença, respeitar a licença. Excelente, o pessoal tá comentando bastante aqui, vamos lá. Seguindo aqui na sequência, o Jonas deixou um comentário aqui bem interessante, né? Em sistemas embarcados, a principal preocupação é o tempo real. Quando executa um código desse em Java, como fica a parte de tempo real, como acessos aos GPIOs e periféricos? Quais os chips que já aplicaram esse sistema? Era proibitivo? Existe prioridade nas tarefas nesse sistema? Legal, é uma pergunta muito bacana, muito bacana. E aí, assim, falando das duas tecnologias, né? Aí a gente já tem o Total Cross, que já tem um stack um pouco mais high-end, né? Com MPU, mobile e tudo mais, e a gente já tem o MicroEJ, que já tem um stack mais voltado para MCU, né? Então, essa pergunta ela é bem pertinente, porque o exemplo que a gente trouxe, ele bate de frente com isso, né? Como construir uma aplicação em Java, mas integrado com C, integrado com hardware, footprint baixo, rodando com performance. Então,
como isso vai funcionar na prática, né? Se você já tem um target, por exemplo, de equipamento, o que eu recomendo, acessa o MicroEJ, baixa o demo, tenta rodar. Esse demo, por exemplo, do smartwatch, foi um dos que eu fiquei mais surpreso, porque você tem uma simulação de processador de 200 MHz, rodando efeitos, transições, então você não tem aceleração gráfica, você tem um conjunto de fade, tem várias coisas acontecendo com um FPS lá em cima, com 60 FPS. Então, assim, qual é a mágica? Cara, eles construíram um runtime Java, isso é proprietário, né, deles, o nosso é open source, o deles é o proprietário, que eles conseguiram otimizar de uma forma que ele consegue entregar esse nível de performance, né, no runtime. Então, e aí, diferente, por exemplo, do outro lado que a gente comentou, por exemplo, do JavaScript HTML, né? Como tu tem uma interpretação na ponta, tu vai ter que embedar um Chrome ou o próprio Electron, como a gente viu, tu acaba perdendo a performance, porque tu vai ter mais processamento sendo realizado para tu renderizar aquela tela, né? Então, se tu pega, por exemplo, o Qt ou o LVGL, tu não tem esse processamento, não tem interpretação, já está tudo compilado, é só já é nível de máquina, né? Então não tem o que fazer. Então, se você, eu acho, se você tem interesse em saber mais sobre as tecnologias Java, manda um e-mail para mim, bruno@totalcross.com. A gente pode bater um papo, né? A gente é parceiro do pessoal do MicroEJ, como a gente trabalha com Java. A gente acabou fazendo uma parceria para a gente construir algo maior, né? Então, manda um e-mail para mim, bruno@totalcross.com, que a gente pode bater um papo, te mostrar melhor como é que funciona e tudo mais. E dá uma olhadinha no site também. Eu acho que para MCU eles estão bem posicionados. Eu acho que tinha uma outra pergunta, né? Quem está usando, eles falam que tem 75 milhões de dispositivos usando. Então é muita gente, e grandes empresas, né? Se olhar no site, tem um portfólio lá de empresas gigantescas usando. Ele também perguntou em relação com as chips, né? Pelo que eu vi, já tem aplicações para um Cortex M0, né? Tem. Bacana. Cara, tem diversas aplicações para diversos dispositivos. ST, NXP... Até para wearables, né? No caso do relógio, né? Isso. Bacana. Vamos lá. O Manuel perguntou se vai ficar gravado. Manuel, vai ficar gravado sim o webinar, você pode assistir depois. Vocês vão receber o e-mail aí com o link, tá? Então fica tranquilo. E também com o slide. O Henrique comentou que ele queria ver uma aplicação do início ao fim ali completa, gerar a tela com no-code, colocar em um dispositivo com LGVL, pegar o evento touch e tal. Então isso dá pra gente pensar em uma outra apresentação. Legal. Talvez pode ser no modelo lá, Show Me the Code, né? Que aí dá pra galera vir, ver código e perguntar. Mas fica aí a dica pra gente. A ideia aqui era só dar um spoiler de algumas coisas, né? Começar a conversa, né? Agora dá pra gente Exato. pensar em códigos, né? Aplicações. Vamos lá. O Rafael ainda tem a dúvida em relação qual a vantagem de enviar os assets separados ou uma imagem inteira. Acho que vale ressaltar aí. É porque a questão da imagem inteira vai servir como exemplo tanto para você se basear quanto para a IA conseguir interpretar. Através da imagem completa, ela vai reconhecer cada parte. E os assets é justamente para você posicionar aquilo. Se a gente colocasse a IA para reconhecer e tirar daquela imagem um asset, provavelmente a gente não conseguiria trabalhar com uma qualidade tão boa e sendo agnóstico usando PNG e JPG, quanto daria outra série de trabalho. Então, para o momento, a gente optou por fazer assim. Dessa forma, eu nem obrigo o usuário que está mandando ter um PSD, um arquivo mais complexo que envolva camadas, onde eu conseguiria retirar o asset com qualidade e ainda assim eu preservo, porque ter esses assets normalmente é muito padrão e quando você está trabalhando com aplicações reais, porque você vai receber ou de um cliente, ou de um design, ou em casos mais tristes vão colocar o engenheiro para fazer.
Aí é pedir pra ficar ruim. Lógico, tem gente que já tem mais. Mas eu apanho pra fazer uma interface simples. Cara, não é só você não, viu, Fábio? Todo mundo, cara. A gente que trabalha com interface, a gente sabe a dor, né? Então, e é isso que a gente tenta melhorar, né? Como é que a gente deixa a vida do dev mais fácil. E também acelerar o desenvolvimento do produto já Exato. também próximo que o cliente vai, né, o usuário, na verdade, vai conseguir. Exatamente. Né? Show. Vamos lá. Tem bastante pergunta ainda. O Murilo, ele ainda continua na conversa, né, da ferramenta para o ESP32. Que a ideia dele é fazer essa interface visual, né, para depois aplicar no ESP32. Vocês conhecem alguma ferramenta que possa ajudar? Indica? Olha, já tentou usar o MicroJ? Se não me engano, roda o MicroJ. Não me recordo, mas eu acho que roda. Tem uma outra pergunta no MicroJ sobre o STM32, eu sei que roda no STM32. Então, pelos exemplos que eu vi lá, tem bastante STM32 lá. Bastante. Então, roda sim. E o que é exatamente rebatendo o mito que existe, né? Pô, vou rodar Java. Cara, então, assim, os caras fizeram um negócio muito, muito interessante mesmo. Por isso que eu queria trazer para vocês, né? Para que vocês saibam que existem opções, e várias opções, além do QT, além do que vocês conhecem. Teve uma outra pergunta aqui também, acho que do Marcelo, falando sobre ferramenta GUI para o LVGL, né? Ferramenta de drag and drop. Hoje existem duas ferramentas. Então, para o LVGL, a gente tem o GUI Guider da NXP. É uma ferramenta super recente, eles acabaram de lançar, que só vai funcionar com o hardware da NXP. E o próprio time do LVGL construiu uma ferramenta de drag and drop para facilitar, que é o Edgeline. Então, dá uma olhadinha no fórum lá do LVGL, que tem os links para você baixar o Edgeline e testar. Recomendo bastante. Excelente. Nossa, muito bom. O Guilherme perguntou se é compatível, né, com o display da Nextion. Não sei se vocês conhecem. Cara, de cabeça, mas o que? O Total Cross? Acho que o Total Cross e também o No Code, né? Vai ser difícil falar agora, mas acho que fica para... É difícil, sabe, porque o No Code, no caso, porque como a gente exporta para o framework, a compatibilidade não depende da gente, depende da compatibilidade do TouchFX, por exemplo, do LVGL. Então, esses caras provavelmente são compatíveis, então, de cara. Legal. O Alan tá interessado em saber quais os microcontroladores ou arquiteturas que o Total Cross tem suporte. Hoje a gente suporta Linux ARM, né? Tanto 32 como 64 bits. E aí, além disso, desktop, Windows, Linux, Windows CE, daqueles coletores ou daqueles equipamentos embarcados aí que a gente tinha, né? Que ainda tem muita gente que usa. Além disso, iOS e Android. Então, legal. São os principais sistemas. Excelente. O Marcelo comentou aqui que também seria legal apresentar sobre LGPD, né? Então, no caso, como que ela afeta em interfaces gráficas, né? Em relação à coleta de dados dos usuários, né? Acho que vale um webinar também relacionado a isso. O Daniel pergunta assim, o que fazemos quando queremos usar displays mais simples e menores? Acho que considerar que é display gráfico simples. Aí é que está o ponto, né? Da escolha da tecnologia. Por isso que eu coloquei, são 3 critérios, né? Não é só, pô, eu gosto dessa stack, eu vou para essa stack. Cara, quais são os requisitos da tua aplicação? Qual é o hardware que tu vai utilizar? Então, se você olhar, por exemplo, os exemplos do MicroJ, você tem displays pequenos monocromáticos que você pode utilizar. Então, e você vai até
displays com resolução alta, né? Você vai olhar, por exemplo, o LVGL, você também consegue utilizar esse tipo de display. Então, assim, você não, mas aí você vai usar um HTML JavaScript, por exemplo, você não vai conseguir. É. Então, olha os requisitos da tua aplicação e o hardware que você quer utilizar. Acho que os requisitos é um ponto muito importante. Excelente. A gente está encaminhando aqui para o final, mas vamos pegar um comentário que eu vi aqui do Ivan. Ele falou que vai fazer um curso de UX depois desse webinar. Então, só aproveitando o gancho aí, se vocês puderem comentar um pouco a importância, né, de fazer essa parte de interface, né, experiência, interface com o usuário, antes de fazer a aplicação. Show. Na verdade, assim, quando vem a palavra UX na nossa mente, a primeira coisa que a gente, como desenvolvedor, pensa é a aplicação bonita. Eu sei disso porque eu também desenvolvo, então é a primeira coisa que vem na cabeça. Só que, na verdade, o UX está muito voltado também para a questão da usabilidade. Então, a aplicação que a gente está construindo, né, o produto que a gente está construindo, ele está cumprindo com a função dele? Então, esse é um ponto que é extremamente importante. Aquelas interfaces que eu mostrei para vocês no começo, que são interfaces confusas, que o usuário não sabe qual é o comando que ele deve ir primeiro, por exemplo, isso pode gerar confusão, isso pode gerar, inclusive, problemas durante a execução da aplicação. Então, a experiência, o UX que se fala, ele não está relacionado com a beleza, né? Isso está mais voltado para a UI, está mais voltado para usabilidade, experiência. Se o teu usuário vai fazer o que ele tem que fazer. Isso é algo que vem amadurecendo há mais de 10 anos aí com o mobile, né? Como eu mostrei lá naquele slide, e que agora, se tu tem um Alexa em casa e ela não tem a mesma interação que o teu Android, que o teu iPhone, você não vai usar. Então imagina que tu tem um operador que está na indústria, você tem um piloto de um avião, você tem no teu carro, se você não trouxer a mesma experiência que você tem no seu smartphone, mais do que não usar, ela pode usar errado. Então essa é a real importância de você criar uma UX para o teu embarcado que realmente cumpra a função. E não tem a ver com beleza, tem a ver com ser funcional. Excelente. O Daniel comentou aqui, em relação, ele foi lá no site, né, guyforembedded.com, e ele falou que para conseguir a chave tem que ser via grupo no Telegram. É isso? Na verdade, existe um link que a gente passou, que é o nocode.app, né, que você vai lá e você só preenche um formulário rapidinho, porque o no-code, na verdade, ele não está aberto ainda. Ele é uma versão beta. Dá para dar feedback também, né? Exato. Na verdade, a gente já falou com mais de 100 pessoas, mostrando de várias nacionalidades, mostrando a tecnologia, pedindo feedback. Então, assim, se vocês quiserem contribuir, aplica lá para a gente passar o acesso para vocês, para a gente até para vocês encontrarem alguns bugs aí, né, que vai ter um monte. Legal. Versão beta é sempre assim, né? Esse grupo no Telegram é aberto ou é só para esses usuários? Não, é aberto, sim. Se quiserem passar o link aqui para o pessoal. Passando. Beleza. Aí acho que vale a pena para quem está mais interessado, né? Até se vocês quiserem falar também como que se envolve mais com essa área, para aprender, ou para, sei lá, conversar. Vocês têm grupos? Como que é a comunidade? A Vanessa passou um grupo. Pode falar, Vanessa, pode falar. Não, mandei aqui o link do nosso grupo, é GUI for Embedded no Telegram. Então, ela é bem aberta. E hoje, para você conseguir se envolver mais nisso, é realmente participando da comunidade ou dos grupos que as pessoas que usam os frameworks que você usa estão. Não tem muito um único local onde você possa ir. Porém, o que o Totocross está fazendo é juntar, até para a gente conseguir trocar figurinha e se ajudar. Então, esse grupo, ele tem pessoas de todo mundo, inclusive. Então, você pode entrar nele e se tiver qualquer dúvida com o no-code, Totocross ou
com qualquer um desses outros frameworks, pode mandar lá que provavelmente vai ter alguém para lhe ajudar. Então, é isso. Excelente, bom demais. E também só comentando assim, a gente tinha feito, né, uma live com o Bruno, né? E aí a gente até falou da documentação e tal. A documentação do Total Cross é bem bacana, né? Então tem bastante conteúdo que dá para aproveitar entrando no site, né? Docs. Eu acho que tem um fórum ali também, né? Tem fórum, tem Discord, tem grupo no Telegram, tem muita coisa para ajudar a comunidade. Tem várias possibilidades. Pô, tem gente contribuindo, gente mandando PR lá pra gente no GitHub, o que é muito bacana porque a ferramenta open source, na verdade, é a ferramenta da comunidade, né? Sim. Então, esse é um ponto bem importante. Dá para aproveitar de várias formas, né? Então, o Fernando perguntou se suporta o Windows Mobile. Cara, a gente suporta o Windows Mobile e o Windows CE. Agora, assim, o volume de pessoas usando tá caindo. Interessante. E aí o que acontece muito são empresas, por exemplo, que já têm um parque de equipamentos com Windows CE, Windows Mobile, mas que estão migrando para Android. E aí eles fazem uma única aplicação com Total Cross e aí conseguem rodar nas duas plataformas. Legal. Nossa. É isso aí. Eu acho que das perguntas assim mais interessantes a gente passou por todas, mas se alguém tiver dúvida, né, até para quem está assistindo depois também a gravação, dá para entrar em contato, né, com o pessoal da Total Cross. Pode ser direto, não? Como é que é o e-mail mesmo? Pode mandar e-mail para mim, bruno@totalcross.com, ou Bruno A. Muniz nas redes sociais também, qualquer rede social. Eu sou sempre muito disponível aí nas redes sociais, então manda uma mensagem lá no LinkedIn, no Instagram, em qualquer canto que a gente bate um papo. Isso aí, pessoal. Só ressaltando aqui, né, ainda tem gente perguntando sobre a gravação, vai ficar disponível. Amanhã, em 24 horas, você recebe um e-mail com todos os links e tal, mas a gente com certeza amanhã cedo já está disponível no YouTube, tá? Então fiquem atentos aí para assistir, e aí você pode parar em algum ponto, rever, fique tranquilo. E aproveitem também, lá tem uma live no nosso YouTube, onde o Bruno participou e falou bastante sobre essa questão aí, né, de trabalhar com um projeto open source. Então, para quem está ainda com dúvidas, né, dá uma olhada lá. Tem também outras lives com, por exemplo, o Otávio Salvador, o Sérgio Prato, que o Bruno também comentou aqui, que foram também interessantes para esse ponto aí, até também levando ali um pouco também, falando um pouco da licença e tal, que é o assunto aí também que tem que se preocupar, né? E é isso, pessoal. Se vocês quiserem deixar aí uma mensagem final para o pessoal, e daqui a pouco a gente faz os agradecimentos finais. Legal, Fábio. Eu agradeço aí todo mundo, né? 1h30 de live e ainda tem mais de 100 guerreiros aí acompanhando a gente. Quer dizer que o papo estava bom, né? Espero que todo mundo tenha curtido. A ideia era realmente dar um overview. Como o Fábio falou, né? A gente pode pegar alguns momentos específicos para fazer um deep dive aí em alguma tecnologia, né? Então, manda essas sugestões aí para o Fábio, para a turma do Embarcados, super parceiro nosso aí. Quem quer saber mais aí sobre Total Cross ou sobre o MicroAJ, manda um e-mail para mim, tá? Estou super à disposição de conversar. Então, e é isso, pessoal. Isso aí. É isso, pessoal. Só tenho a agradecer. Ainda tem um monte de pergunta, então qualquer dúvida, manda lá. Pode mandar por e-mail, pode mandar nos grupos e no Embarcados. E é isso. Grato demais aí por todo o interesse e envolvimento de vocês. Isso aí. Muito obrigado, pessoal. Eu agradeço demais aí o Bruno, a Vanesca por estar aqui presente. Foi uma apresentação incrível. E, né, sempre assim a gente sai com gosto, né, de querer aplicar, né, e com certeza conversar mais sobre isso. E com as dúvidas, a gente vai crescendo a comunidade juntos, né? Então aproveitem para tirar dúvidas, participar das comunidades. Isso é muito, muito importante sim para a nossa comunidade aqui brasileira, que,
né, até teve um comentário ali sobre relacionado a produto no Brasil. Hoje a gente não está limitado a ficar trabalhando, né? Lógico, a gente tem o mercado nacional, a gente está desenvolvendo as aplicações aqui no Brasil, mas como o caso aí da Total Cross, ela presta serviço para o mundo todo, né? Então fica aí também como case de inspiração aí para vocês, tá joia? E é isso, a gente continua aqui no Embarcados, vocês têm, né, participação aí da forma que vocês acharem melhor, pode mandar sugestão, pode vir aqui um dia também apresentar, então a gente está sempre aberto aí a que vocês mandem essas sugestões e participem, tá joia? E fica aí um agradecimento a todos que ficaram aqui com a gente e também aos nossos palestrantes aqui mais uma vez, e a Mouse Electronics por proporcionar, né, esse evento. A gente está aqui seguindo aí nossa missão no Embarcados de levar esse conteúdo para todos aí em português, tá joia? Então vamos finalizar aqui, pessoal, e aproveitem aí também. Só uma novidade que eu esqueci de falar, essa semana a gente começou um podcast, então deem uma olhada lá em Embarcados Cast, que também é um outro formato de conteúdo que a gente está aprendendo, né, a fazer, e também todo feedback é importante, tá joia? Brigadão, grande abraço a todos aí, ótima resto de semana, né? Até mais. Valeu. Valeu, pessoal. Abração, hein? Boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Até mais.